Tarde. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade burguesa, mas antes de falar sobre a sociedade burguesa, vou fazer uma recapitulação, vamos recapitular um pouquinho lá atrás de outros tipos de sociedade, só para nós fazermos uma comparação. Então eu vou pegar as sociedades tribais, as sociedades que vivem em regime de tribo, né? Eu já expliquei para vocês que existem vários tipos de organizações sociais. A nossa forma hoje de organização social é uma sociedade baseada no capitalismo, né? No capital, uma sociedade em que uns são donos do meio de produção, ou seja, das fábricas, das lojas, das terras, no caso das fazendas, né? E que são os burgueses, né? Aquelas caras que têm o meio de produção, aquelas grandes fábricas, aquelas grandes lojas, tipo loja americana, né? Então, esses são os burgueses. E tem aqueles que são donos da força de trabalho, que são os operários. Então, esse é o nosso modelo de sociedade burguesa, né? Os operários vendem sua força de trabalho para os burgueses. Os burgueses compram a força de trabalho dos operários. E o que é produzido pertence a quem? Vai pertencer ao dono do meio de produção, vai pertencer ao burguês. O operário vai lá, produz equipamentos, máquinas, e o fruto dessa produção vai pertencer ao dono da fábrica, ao burguês. O operário simplesmente vai vender sua força de trabalho. E muitas vezes o próprio operário, mais tarde, vai comprar esses produtos, vai consumir esse produto. É uma cadeia, né, de produção em que no final o operário acaba consumindo o seu produto. E geralmente, no capitalismo, o burguês vive do lucro em cima da produção dessa força de trabalho do operário, que nós já falamos que é a mais-valia. Agora, nas sociedades, por exemplo, os tribais, que viviam no regime tribal, né, e nós podemos citar como exemplo do regime tribal as nossas sociedades indígenas, essas sociedades, a forma de produção era diferente, né? Era um outro modelo de organização social. Então, a forma de produção era diferente. Existia o dono do meio de produção? Não, porque o meio de produção era o quê? Era a terra. Eles plantavam mandioca, plantavam milho, plantavam vários produtos, pimenta, vários produtos, e pertencia a todos da aldeia, não pertencia ao chefe, não pertencia ao pajé, não tinha um dono da produção, a produção pertencia a todos. No final, e a divisão, havia também uma divisão de trabalho, né? Além da produção pertencer a todos, havia uma divisão de trabalho. A divisão de trabalho era feita entre homens e mulheres, né? Os homens, geralmente, ajudavam no plantio, até para ajudando a fazer a segurança, porque é uma civilização que vive num ambiente de selva, né, de floresta ou de savana, no caso da África, por exemplo. Aí eu não estou falando só de povos indígenas, tá? Estou falando de regime tribal, de estilo de sociedade, de modo de produção. Então, lá na África não tem índios, não teve índio. Índio é uma característica do continente americano, aquele erro clássico do Colombo, pensando ter chegado às Índias, chamou todo o povo aqui de índio, o apelido pegou. Mas aqui existiam várias etnias, inclusive algumas etnias que não viviam em regime tribal. O Azteca, o Maia, o Inca, não era regime tribal, já estava praticamente Estado organizado. Já era um Estado organizado, principalmente os Aztecas. Mas aí eu estou falando de regime tribal. No regime tribal, que nós podemos citar como exemplo, o Tupi-Guarani, aqui no nosso estado do Rio, nós podemos citar o Tupi-Guarani, havia essa divisão de trabalho entre homens e mulheres. Geralmente os homens ajudavam, sim, no plantio, a colheita ficava na responsabilidade das mulheres, mas quando havia colheita, os homens iam fazer escoltavam as mulheres até a aldeia, da aldeia até a plantação e da plantação até a aldeia, justamente por causa de ataque de animais. Então, essa produção pertencia a todos. Levava-se para a aldeia, dividia-se, e os casais, as mulheres cozinhavam em casa, os jovens solteiros, guerreiros, geralmente tinham uma panelona que ficava no meio da aldeia,
que era dividida entre todos. A hora que eles iam comer, eles iam lá e comiam. Não tinha essa hora do café, hora do almoço. O índio come a hora que dá fome. Então, era uma sociedade totalmente diferente. A forma de organização social é totalmente diferente. Os bens produzidos pertenciam a todos, né? E na sociedade capitalista burguesa, existe uma diferença muito grande. E essa diferença que nós vamos trabalhar nesse livrinho do Capital. Vocês vão pegar da página 1 à página 12, só o quadrinho. Só o quadrinho, tá? Sociedade burguesa. Então, vocês vão pegar só o quadrinho. Tem 3 perguntinhas lá para vocês responderem. Tá bom? E eu peço que vocês respondam e se manifestem, porque nós vamos começar a partir daí fazer as avaliações. Aqueles trabalhos que vocês fizeram ficaram lá na escola e eu vou usar em outro momento, mas eu sei que todos fizeram trabalhos excelentes, né? Aqueles trabalhos da classificação das plantas e a participação também dos alunos. Então eu peço agora que vocês me enviem essa resposta, me deem uma opção, de melhor forma de vocês me enviarem, a opção que vocês me derem. Melhor opção, professor, eu não tenho como mandar pelo WhatsApp. Eu tenho como mandar pelo WhatsApp, então envia pelo WhatsApp. Eu já deixei meu número disponível para vocês. Envia pelo WhatsApp, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês e estudo.